E a filosofia, depois de Aristóteles, ela acaba se encaminhando para outros aspectos importantes. Quando a gente pensa no período chamado de helenístico, um período que vai do final do período clássico até a invasão romana, né, mais ou menos do século IV a.C., a gente está falando da decadência das cidades-estado. Elas entram em decadência por conta de uma série de elementos, né, como as guerras, a Guerra do Peloponeso, né, a invasão da Pérsia e, obviamente, a briga entre as cidades de Atenas e Esparta, que fazem com que alguns autores defendam a tese do chamado suicídio grego, né? A ideia de que elas lutaram tanto entre si que acabaram desgastando e abrindo caminho para os invasores que vieram do norte da Macedônia, né? Lugar de onde Aristóteles era natural. E a gente pensa, né, que o pai de Alexandre o Grande, Filipe, foi o grande conquistador, né, da Grécia. Ele acaba, né, empoderando os macedônios e forma a ideia de um império grego que se expande com Alexandre o Grande no seu comando. E eu gostaria muito de destacar para vocês que essa decadência das polis gregas, ela acaba, né, levando à formação inédita na Grécia de um império, né? Então é importante a gente pensar que uma cidade-estado, ela é uma cidadezinha que ela se administra dentro dela mesma, é uma cidade, né, como o próprio nome diz, independente de outras relações, embora as polis elas tivessem associações políticas, formassem ligas, né, a gente tem uma certa independência, cada cidade é um estado. Então é como se São Paulo fosse independente de Osasco, que fosse independente de São José dos Campos, a sua cidade é independente da cidade vizinha, né? E nessa cidade você é cidadão, na outra você não é. Agora você imagina que esse mundo que os gregos conheciam foi por água abaixo, né? Esse mundo acabou se transformando num grande império chamado de Império Macedônico ou Império Grego, né? Alexandrino, e esse império rumou ao Oriente, né? A gente sabe que Alexandre o Grande chegou até as portas da Índia, na sua expansão, ele conquistou a região da Mesopotâmia, a Babilônia, ele conquistou a Pérsia, ele conquistou territórios, né, até as portas do que ficou conhecido como Hindu-Kush. Hindu-Kush, as portas da Índia, onde ele foi derrotado pelo exército, né, dos hindus. E é interessante a gente pensar que nessa expansão as culturas vão se misturando, os costumes vão se misturando, as religiões vão se misturando. Por exemplo, é muito comum você ver nesse momento, né, Alexandre fundando cidades no Egito, a cidade de Alexandria, que é fundada por ele, lá de uma filósofa importantíssima chamada Hipátia de Alexandria, acaba sendo um dos grandes centros urbanos. E aí vem a ideia, né, de que a polis entra em decadência, aquela comunidade fechadinha, aquela comunidade que se conhece, ela entra em decadência, e vem a ideia da chamada cosmopolis. O que é a cosmopolis? É o lugar onde existe uma fusão cultural entre vários elementos. Né? Quando a gente fala que uma cidade ela é cosmopolita, a gente está falando que essa cidade ela simplesmente recebe pessoas de vários lugares, de vários tipos, com várias crenças, e a mistura, a diversidade acaba transformando, né, isso tudo num grande caldeirão cultural, num grande caldo cultural que dá uma riqueza toda especial, né, para esse momento que a gente está estudando aqui. Então as Alexandrias, que eram cidades, né, de Alexandre, elas acabaram se tornando grandes centros de fusão cultural. Então templos da deusa Ísis, que é uma deusa egípcia, foram construídos na Grécia com estilo grego, com estilo dórico, jônico. Você imagina, né? Você vê um templo dedicado a uma divindade egípcia com o formato, né, com a arquitetura grega tradicional. Então, a mistura cultural, a fusão entre o Ocidente e o Oriente é o que caracteriza esse período chamado de período helenístico. E na filosofia, as filosofias orientais finalmente também chegam, né, a influenciar uma série de autores que a gente vai estudar na nossa aula, nessa aula. Por isso a gente chama esse período de período ético. Período ético porque, além de preocupações políticas que sempre foram discutidas, além de discussões sobre teoria do conhecimento, né? O mundo material é de onde vem o conhecimento, ou o mundo das ideias, os autores dessa época eles estão preocupados, acima de tudo, com chamada ética, com a busca pela ataraxia. E essa palavra em grego, né, ataraxia, ela significa uma coisa muito importante pra gente na filosofia. Quando a gente fala em ataraxia, a gente está falando de serenidade, a gente está falando de paz interior, né? Uma coisa que, se a gente for pensar, a gente perde muito facilmente nos dias de hoje, mas se os gregos há 2000 anos atrás estão também buscando a ataraxia, significa que talvez o que tira a paz de espírito deles seja diferente do que tira a nossa paz de espírito, mas devem existir algumas correspondências, né? Aí você fala para mim, o que tira a minha paz de espírito? Né? Muitas coisas. Por exemplo, família, né? A família muitas vezes ela briga, a família envolve você em conflitos que não são seus, e quando
você menos imagina, aquele dia bom que você tinha foi por água abaixo, a sua paz de espírito foi junto. Pressão para passar no vestibular, não é verdade, gente? Você fica se pressionando, se questionando, vem alguém e pergunta, e o resultado do Enem, e o resultado da FUVEST, o seu primo passou no vestibular, quando vai ser o seu momento? E aí você começa a pensar, né? Meu Deus, eu não me sinto mais em paz comigo mesmo, né? Mas os gregos também tinham seus problemas. Por exemplo, sobreviver é muito difícil. Sobreviver em comunidade, né, tem momentos que se torna até insuportável. Por isso, 4 grandes respostas, 4 grandes escolas filosóficas surgem nesse período para tentar desenvolver a chamada paz de espírito. A ideia é que a paz de espírito não está fora de você. A paz de espírito não é um lugar que você vai visitar, a paz de espírito não é uma pessoa que você vai amar, a paz de espírito não é, né, uma paz externa, ela é uma paz interior. A pergunta que eu deixo para a gente responder na aula de hoje é: será que é possível manter a nossa ataraxia, a nossa paz de espírito, a nossa serenidade no meio do caos que é a nossa vida? E essas escolas filosóficas que são fundamentais para compreender a busca da paz de espírito na Grécia Antiga, elas são muito inspiradoras. E a primeira delas, né, é de um autor chamado Diógenes de Sinope, e ela tem um nome que muita gente acha estranho, que é o chamado cinismo. Né? Cinismo, geralmente uma pessoa cínica, é uma pessoa que carrega um ar de desprezo em relação, né, a uma situação, em relação a algo ou a alguém. Na verdade, a palavra sino, de onde vem cinismo, tem a ver com o grego cão, né? Então, cachorro em grego significa sino, por isso uma doença, né, que os cachorrinhos têm muitas vezes, a sinomose, né, é a mesma raiz. Então, sino, cachorro, cão, significa, né, que a grande inspiração do Diógenes na hora de escrever essa filosofia e viver essa filosofia ética dele é tentar viver tão livre quanto os animais. Então a inspiração deles são os cachorros selvagens, os cachorros de rua, são aqueles que são autênticos, eles são honestos, eles sobrevivem, eles não fingem amor. Pensa no seu cachorrinho, pensa que quando você vê, por exemplo, um cachorro, né, no seu dia a dia, o quanto ele expressa o amor dele, independente se você é branco, preto, pardo, se você é chinês, brasileiro, se você é rico, é pobre, é algo ali natural, é algo autêntico, né? O cachorro, quando está com sono, ele dorme, não gosta que ninguém mexa com ele. Quando ele está com fome, ele busca comida. Os animais na natureza são assim. E a minha pergunta é: por que o homem se sente um animal tão melhor do que os outros animais, se somos todos animais naturais no meio de um mundo onde a única lógica deveria ser a sobrevivência? Então, esse papo do Aristóteles de que o homem é um animal político por excelência, Diógenes vai dizer, não, não é. O preço que a sociedade cobra para vivermos em sociedade é muito alto. Então, Diógenes de Sinope, ele rompe com as convenções sociais, primeiro por achar que as convenções sociais, elas transformam a gente, né, de uma forma negativa, transformam a gente em pessoas pesadas, pessoas que não se entendem, que não se buscam. Quantas vezes na sua vida, né, a sua família, os seus amigos, o seu emprego, né, a sua escola exigiu que você fosse uma pessoa que você não é, que você não foi? Até quando, né, a gente vai achar que sucesso, por exemplo, é acumular bens, é ter coisas, né, é ser alguém na vida, ter títulos, quando na verdade, né, a felicidade, a paz de espírito, a eudaimonia, né, falando da boa consciência, ela é interna, né, depende de como a gente se vê, como a gente encara essas coisas todas. Para o Diógenes, uma das opções foi o isolamento autoimposto. Para viver como um animal livre na natureza, ele se isolou da sociedade, né, por um tempo. Ele foi morar num barril, era um barril de terracota, né, geralmente a imagem mais famosa dele, que é essa que a gente vai analisar, né, essa imagem importantíssima que tem ele cercado pelos cachorros no barril de terracota, mostra, né, essa autenticidade desse autor. Então, jogando a imagem agora na tela para vocês, vocês podem ver aí, né, Diógenes sentadinho, sem ligar para que o povo vai visitá-lo, a galera ia ver, né, a casa do Diógenes, achava estranho, né, que Diógenes morasse no barril, que os companheiros dele fossem animais, né, mas na verdade sempre que a gente vê Diógenes nas representações, Diógenes está representado, né, com os cachorros ao seu redor, representando o cinismo, e isolado no meio da natureza, né, perto de um barril de terracota onde ele se protegia. E voltando aqui para a nossa aula, é muito interessante que Diógenes não ficava só quietinho no barril dele, vivendo a vida dele.
Diógenes, como todo filósofo, era também um grande questionador, né? Ele questionava as pessoas, como Sócrates fazia. Então, de tempos em tempos, Diógenes ia para a cidade, né, questionar as pessoas na praça pública, no mercado, para saber quem eram as pessoas. Se eu perguntar para você, quem é você aí em casa? Quem é você que está me assistindo? Talvez seja a pergunta mais difícil que existe em toda a filosofia, né, humanista, porque a gente muitas vezes não tem essa resposta. E a gente gosta de se enganar, né? A gente tem medo de buscar essa resposta. Quantas vezes, para não pensar num problema, você se encheu de trabalho, por exemplo? Quantas vezes, para não pensar nas suas relações, né, difíceis, nos seus sentimentos, você simplesmente ligou a televisão? Você simplesmente, né, fugiu por uma música? Quantas vezes, né, você rompeu o seu isolamento, que é tão necessário, seria uma solidão muito saudável, com medo, né, de lidar com quem vive aí dentro. Porque talvez quando você olha para dentro de você, você não encontre coisas só bonitas, coisas que você se orgulha, você encontra muitos problemas, muitos defeitos. E qual mal há nisso? Né? Se somos animais imperfeitos, né? Se temos nossos instintos, qual o problema de viver mais livre, com mais naturalidade, sem as exigências sociais, sem pagar um preço muito alto? Né? Tem gente que fala para mim assim, aqui, mas na cidade é mais fácil viver do que no campo, do que isolado. Bom, é o que eu falo para vocês refletirem sempre. Talvez o mendigo que está jogado e abandonado numa praça não pense desse jeito. Que embora ele esteja cercado de pessoas, tem pessoas que julgam, tem pessoas que não ajudam, tem pessoas que passam por ele todos os dias, e às vezes é você mesmo, eu também, e a gente não se comove, não se sensibiliza. Gente, que humanidade é essa, né? Que coloca na sociedade as soluções, quando na verdade a sociedade também é cheia de problemas. Então, para Diógenes, como é uma filosofia extremamente individualista, ele está muito preocupado com a paz interior dele. Então, para ele é importante ir para a natureza selvagem, que obviamente esse nome é o nome de um grande filme, né, que explora o cinismo, faz uma crítica ao cinismo, Into the Wild, na natureza selvagem, que conta a história de um menino que se isola, né, no meio da natureza e tenta sobreviver por ele mesmo, né, mostrando que a vida em sociedade é hipócrita, tem seus problemas, mas sobreviver também não é fácil em lugar nenhum. Né? Então Diógenes não romantiza essa vida no campo, ele não romantiza essa fuga, mas ele, pelo contrário, né, ele questiona, ele tenta buscar quem ele é, sem máscaras. Né? Uma coisa que o cinismo faz é questionar as máscaras sociais. Então, quantas vezes você já fingiu ser quem você não é, ou gostar do que você não gosta, e muitas vezes você se traiu? Quantas vezes você perdeu a sua autenticidade e até, né, machucou a sua alma, o seu espírito, machucou as suas vontades em nome, né, da família, do trabalho, em nome do que vão pensar, o que vão falar de mim? E Diógenes manda tudo isso as favas, né? Quando ele diz, somos animais, o homem não necessariamente é um animal político nem social, é possível viver sozinho e muito bem e muito mais feliz. Aí muita gente se incomoda com a morte do Diógenes, né? Porque quando Diógenes morreu, ninguém sabe como, ninguém sabe onde, ninguém sabe por quê. Ele foi embora como a gente vem nesse mundo, né? Totalmente sozinho, totalmente aleatório, como qualquer outro animal, né? Cumprindo a sua vida, cumprindo a sua natureza, né? E obviamente tendo a sua paz de espírito intocada nesses momentos. Uma outra imagem muito poderosa, que eu gosto sempre muito de questionar aqui na minha aula, é que Diógenes, além de sempre ser acompanhado por cachorros, né? Geralmente na imagem como essa daqui, que eu vou mostrar para vocês, essa imagem mostra o Diógenes com uma lanterna nas mãos, né? Essa estátua do Diógenes, a lanterna de Diógenes, ela é muito legal porque ela mostra, né, essa busca do conhecimento. Então vou projetar essa imagem na tela para vocês e vejam ela em detalhes. Vejam Diógenes cercado, né, por animais, Diógenes geralmente com um cachorrinho do lado e com uma lanterna nas mãos que parece um lampião. Na verdade, esse lampião é uma grande metáfora da filosofia de Diógenes, né? Voltando aqui para mim, a gente consegue pensar que essa lanterna de Diógenes ele usava quando ele ia visitar as pessoas na cidade. Então, geralmente, Diógenes ia no sol do meio-dia, né, que era o momento mais claro do dia, pegava o lampião dele, a lanterna dele, que a gente viu na imagem, e colocava na cara das pessoas no mercado e dizia, quem é você? Eu queria saber quem é você, mas eu não consigo te ver. Quem é você?
né? Procuro uma pessoa de valor, mas não encontro. Olha que cínico. Cínico no bom sentido, né? Jogando na sua cara que você é só mais um mascarado que, em nome das convenções sociais, você se trai imensamente, se deixa de lado o melhor de você em nome, né, da sua imagem, que não é a sua essência. Então Diógenes questiona isso imensamente. Tem uma passagem que eu sempre gosto de falar, como é o período do Alexandre o Grande, tem uma passagem, né, que também é uma outra imagem muito poderosa. Gente, eu vou jogar um monte de imagem para vocês hoje. Essa é mais uma imagem que eu queria colocar na tela agora para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de Alexandre chegando, olha as vestes militares de Alexandre, chegando no barril de Diógenes. E Diógenes está nu, tomando, né, o seu sol. Aí na imagem, obviamente, ele não foi representado assim, mas na história original ele estava nu, tomando o sol da manhã. Por quê? Porque ele pode, né? Porque tomar sol nu, né, no meio do isolamento dele é o que ele quer fazer, ele vai lá e faz. E Alexandre chegou, né, muito admirador de Diógenes. Alexandre tinha ouvido falar de Diógenes e perguntou para Diógenes: Diógenes, eu sou o seu maior admirador. Por onde eu andei, eu, Alexandre, imperador da Grécia, eu ouvi seu nome. Por isso eu gostaria que você pedisse para mim o que você quisesse. O que você quiser, eu, Alexandre, te concedo. E Diógenes, né, como essa imagem mostra aí, ele nem levantou a cabeça direito. Ele só olhou para Alexandre e disse: eu desejo uma coisa só, que você saia da frente do meu sol. Um general próximo de Alexandre chegou a desembainhar a espada para matar Diógenes, que Diógenes soou como desrespeitoso, e de fato ele foi, né, autêntico. Alexandre chegou no general, falou para ele guardar a bainha da espada, a espada na bainha, e disse: não, Diógenes não será assassinado. Pelo contrário, eu admiro demais Diógenes. Se eu não tivesse nascido Alexandre, disse o imperador da Grécia, eu gostaria de ter nascido Diógenes. Gente, olha para mim agora e pensa um pouquinho. Alexandre tem o Império Grego aos seus pés. Alexandre tem todos os territórios, até a porta da Índia. Alexandre é o homem mais poderoso, né, do Ocidente no período helenístico. Só que ele não tem uma coisa que Diógenes tem. Mesmo com tudo isso, Alexandre não tem ataraxia. Alexandre não tem paz de espírito, né? Pelas memórias de Alexandre, a gente sabe que ele viveu uma vida extremamente atormentada, extremamente belicosa, e ao contrário dele, né, nessa antítese, Diógenes é um gigante da paz de espírito. Diógenes é um gigante do pensamento. Quando ele morreu, como ele morreu, né, por que ele morreu, é um mistério pra gente. Mas a vida dele, o exemplo dele, né, de que são nas pequenas coisas, de você com você, né, são nas suas convicções, são nos seus elementos mais naturais que você pode encontrar a sua ataraxia, que você pode encontrar a sua paz de espírito. E uma outra escola filosófica fundamental que a gente trabalha na filosofia helenística é uma escola conhecida como epicurismo. Quem gosta muito de cobrar as filosofias helenísticas é o Enem. O Enem ama cobrar todos os anos as filosofias helenísticas. O epicurismo já caiu ao menos 3 vezes nas provas do Enem recentemente. E é claro, né, que a gente pensa sempre no epicurismo como uma filosofia ligada a um autor que tem o nome do qual deriva o epicurismo, que é o Epicuro. E o Epicuro, ele tem uma filosofia da temperança. O que é a filosofia da temperança? Como a nossa vida ela é cheia de problemas, ela é cheia de afazeres, a gente muitas vezes se perde, né, nesses afazeres, achando que a nossa vida é um peso e apenas esse peso, né? Então, por exemplo, rotina de trabalho, rotina de estudo, né, obrigações do dia a dia, e a gente muitas vezes tem que compensar isso, segundo Epicuro, para tentar buscar a nossa paz de espírito. Senão a vida vira apenas trabalho, apenas esforço. E isso, para a nossa alma, diz Epicuro, é muito ruim, né? Então a nossa alma fica meio que ressequida. Então é preciso buscar os prazeres, só que são prazeres sempre moderados, tá? Então, antes que vocês se animem muito aí, o epicurismo ele não é uma filosofia, né, do exagero. Nosso momento da contemporaneidade, ele é um momento de exagero. As pessoas acham que para ser feliz ou para ter paz de espírito é preciso exagerar, né? Então a gente vai no aniversário, por exemplo, canta parabéns, né, para a pessoa, a gente deseja toda a felicidade do mundo, toda a alegria do mundo, quando na verdade, né, o equilíbrio é a palavra de ordem. A gente vai chamar esse equilíbrio, né, essa harmonia de temperança, né? Então temperado, aquela coisa, né, meio termo, aquela coisa que você sempre tem que pensar que seus dias são exaustivos, você tem obrigações, mas a sua vida não precisa ser carregar uma pedra
todos os dias, né? Essa pedra, ela tem que ser transportada, faz parte da sua jornada, né? Você tem que resolver os problemas, mas não deixa isso te arruinar. Deixa de vez em quando essa pedra de lado e tenta viver um pouquinho também os seus prazeres. Essa ideia do Epicuro, ela é uma ideia muito interessante, né? Que muitos italianos chamam de dolce far niente, aquele momento do dia, né? Que você não faz nada, que você simplesmente, né? Fica ali à deriva, observando a vida. E o Epicuro, claro, né? Ele fala dos prazeres imediatos porque somos animais, né? E como animais nós tendemos a fugir da dor e buscar o prazer, mas quando a gente busca só prazer, quando a gente é hedonista, quando a gente busca prazeres imediatos, os prazeres acabam se tornando vícios. Por isso é preciso evitar que você caia nos vícios. Então eu sempre falo, né, que, por exemplo, na contemporaneidade é muito comum a cultura, né, de ir, por exemplo, no rodízio. O rodízio, na verdade, ele nunca vai ser considerado um epicurismo. Ah, Gui, mas você não disse que um dos prazeres da vida, por exemplo, né, a gente se liberar de tempos em tempos, por exemplo, aqui se colocou como prazeres para Epicuro. Comer bem. Comer bem não significa comer muito, porque comer muito te gera danos para a sua saúde, danos muitas vezes para o seu bolso, danos, né, obviamente, que levam a vícios. Então é muito interessante a gente pensar que para o Epicuro, né, o epicurismo, ele é moderado, é a filosofia da temperança. Então é claro, né, você pode fugir um dia da semana da sua dieta, você pode tentar, né, abrir aí o seu cardápio, mas com moderação. Né? Não sei se vocês já foram no rodízio de pizza, já se empanturraram, né, no rodízio de pizza. O meu recorde, né, de pizzaria foi 42 pedaços de pizza. Quando eu falo isso, as pessoas ficam um pouco assustadas, mas como é que eu saí de lá? Meu corpo, ele não está preparado, né, para comer 42 pedaços de pizza com queijo, com molho, com muito sódio, né? É claro que eu não tenho nem enzima suficiente para isso. É claro que você volta mal, pensando, meu Deus, por que eu fiz isso comigo? Né? E no caso era uma aposta. Aí eu comecei a perguntar, por que eu apostei? Né? Tô arrependido, passei muito mal. Então, esse não é o tipo de prazer que Epicuro aplaudiria, né? Epicuro, ele diz pra gente claramente, os prazeres não devem levar a danos e não devem levar a vícios. Devem ser prazeres saudáveis, prazeres moderados. Quando a gente fala que uma pessoa é hedonista, ela busca prazeres imediatos sem refletir muito sobre eles. Como a gente está falando de filosofia, no epicurismo é preciso refletir sobre os seus prazeres, deixar essa pedra de lado e viver algumas coisas do dia a dia. Pequenos prazeres, né? Pequenos prazeres do dia a dia que aliviam a nossa alma dessa existência tão difícil que a gente tem. Porque a gente vive numa sociedade contemporânea que valoriza muito o excesso de trabalho, né? Nossa, o Gui tem 60 aulas por semana, trabalhador, isso é lindo. Só que 60 aulas por semana, né? Você está deixando de lado pequenos prazeres do dia a dia que fazem com que muitas vezes a sua vida não tenha mais sentido, né? Que as suas relações não tenham mais sentido, que você não viva e não se sinta vivo. Essa coisa de sentir a vida, para o epicurismo é muito importante. E é no dia a dia. Não adianta você também projetar sua felicidade apenas quando você for passar no vestibular. Ah, quando eu passar na faculdade de medicina eu vou ser feliz. Quando eu passar em direito eu vou ser feliz. Não. A felicidade, ela tem que ser, né, diária nesses prazeres moderados. Então, 1 hora do seu dia. Pense na sua rotina de estudos. Quanto tempo você estuda? Por exemplo, quantas aulas você assiste num dia? Né? Agora pensa, 1 hora do seu dia, 1 horinha que você tire para você, para fazer coisas para você, para se conectar com você, para se entender, para ser minimamente feliz. Lembra daquela pedra que eu falo que o povo aplaude muito? A gente carrega ela, né? E quando a gente deixa ela de lado, é um alívio. Eu sei que eu vou pegar essa pedra depois, eu sei que eu vou precisar cumprir as minhas obrigações, mas naquela 1 horinha do meu dia, naquele momento, eu preciso, né, fazer com que tudo tenha valido a pena. Eu preciso que todos os dias alguma coisa tenha valido a pena para eu falar, bom, eu estou vivo, sou humano, tenho prazeres na vida, eu sinto que eu estou aqui, eu sinto que eu sou importante para mim e, portanto, né, o epicurismo é uma filosofia de buscar esse equilíbrio através dos prazeres moderados. Comer bem, né, como eu falei, não significa comer muito. Comer bem significa ter qualidade no momento que você come. Então, quantos de nós hoje em dia, né, tem pouquíssimo tempo para almoço, então passa, corre, pega um lanche, né, ou come preocupado?
relaxa, né? Aquele é seu momento. O momento da alimentação é um momento sagrado para Epicuro. Segundo exemplo aqui, ter bons amigos não significa ter muitos amigos, né? Porque muitas vezes você tem 5.000 pessoas numa rede social, mas você continua sozinho no seu dia a dia, né? Então, estar cercado de pessoas não significa qualidade das amizades. Às vezes, por exemplo, você está num dia péssimo, num dia horrível, e aí alguma coisa que um amigo seu fala, uma besteira, que vocês sabem, né? Uma piada, um comentário, às vezes é um olhar, é impressionante como é um olhar, né, daquele seu amigo que faz você, né, falar, caramba, tem alguém que me dá suporte, tem alguém que está do meu lado, vocês caem muitas vezes na risada e aquilo melhora o seu dia, né? Então ter bons amigos faz toda a diferença para o Epicuro. E por último, contemplar a vida, principalmente a natureza, né? Quando eu contemplo a natureza, eu começo a perceber que a natureza ela tem uma existência própria, né? E que eu sou parte dela. Então, esses dias eu estava caminhando, aí eu sento numa pracinha que eu gosto de sentar, comer um lanchinho e refletir sobre a vida e meditar. E aí eu estava comendo lanche, olhando umas formigas andando, né? E comecei a pensar, meu Deus, elas não estão mais assustadas comigo aqui. Parece que eu faço parte daqui, né? E eu comecei a ver elas lá trabalhando, pegando a comidinha, levando pro formigueiro. Falei, cara, existem coisas além de mim. Eu não sou o umbigo do mundo, eu não preciso carregar o mundo nas costas. Ao olhar outras formas de vida, ao olhar o mundo e a natureza como ela é, eu começo a sair de mim, começo a sair do meu umbigo e começo a perceber, né, que eu preciso relaxar mais, eu preciso me sentir aqui. Eu faço parte desse tempo, eu faço parte desse momento, eu faço parte dessa vida, eu faço parte dessa natureza, eu mereço ter prazer na vida. Talvez ter prazer sem sentir culpa, né, esses prazeres moderados, seja a chave de uma paz de espírito, a chave de uma felicidade do dia a dia, uma felicidade que você não vai projetar para as férias, para uma viagem, né, para uma aprovação. Felicidade todos os dias, até o último dia da nossa existência. E a terceira escola filosófica do período helenístico é uma escola muito importante, que não foi cobrada ainda nos grandes vestibulares, tirando a Unicamp. E essa escola é uma escola chamada de estoicismo. O estoicismo ele não ficou só na Grécia, né? Embora o estoicismo tenha surgido de raízes gregas, helenísticas, com Zenão de Cício, ele foi até o Império Romano. Então, grandes autores latinos, como Sêneca, Marco Aurélio, que é um imperador romano, chamado de imperador filósofo, né? Usaram a filosofia estoica dentro dessa lógica de buscar a paz de espírito. E para os estoicos, né, que tem uma filosofia chamada de filosofia da coragem, a coragem significa, né, a paz de espírito só é alcançada através do que eles chamavam de apateia. Apateia a gente traduz como apatia. O que é apatia? É a supressão dos sentimentos destrutivos. Então, muitas vezes, né, não importa muito o que aconteça com você, é você, dentro dos seus sentimentos, que te destrói. É você, suas culpas, seus arrependimentos, né, essa intensidade dessa vivência interna dos sentimentos que acabam destruindo quem você é por dentro. Né? Então os estoicos, eles dizem que a filosofia deles é uma filosofia da coragem, ela foi chamada assim, porque a parte mais difícil é suprimir alguns sentimentos, como por exemplo a raiva, o ódio, a culpa, eles vão corroendo a gente dentro da nossa existência até que não sobre muito dentro da gente, até que não sobre muito da nossa paz de espírito e da nossa humanidade. Então quando a gente fala de apateia, né, como apatia, supressão dos sentimentos, significa que os sentimentos destrutivos devem ser ignorados, né? Fácil é dar essa aula, difícil é aplicar isso no dia a dia. Quantas vezes a gente já se sentiu culpado de coisas que a gente fez ou de coisas que não estavam ao nosso alcance e a gente acreditou, achou que a gente poderia mudar, né? Então muitas vezes o nosso imaginário cria sentimentos que se tornam monstruosos. Quem vai mais tarde, lá no século XIX, retomar esse pensamento estoico, né, e desenvolver essa questão da culpa e tentar entender isso, são autores contemporâneos como Schopenhauer, Nietzsche, né, já falando de século XX, a gente fala de Freud. Então todos esses grandes autores, eles têm uma raiz importante nessa questão dos sentimentos humanos. A filosofia, ela também tem que lidar com esses sentimentos. Então é preciso racionalizar os nossos sentimentos, olhar com uma certa frieza para alguns assuntos que a gente não pode mudar, algumas coisas não estão ao nosso alcance. Por exemplo, tem pessoas que consomem a vida inteira delas lutando contra algumas coisas que elas não podem modificar. Então o estoicismo diz, aceite
aquilo que você não pode mudar. Como, por exemplo, a morte. A morte, gente, ela existe como uma coisa natural, né? A morte nada mais é, segundo os estoicos, como um elemento natural, né? Onde os seus elementos físicos eles vão se dissociar e vão se transformar em outras coisas. Ou seja, né? Nada se perde. A gente lembra dos pré-socráticos, a gente lembra de Anaximandro. Então, se nada se perde, se os seres se transformam todos os dias, que mal há nisso? Por que olhar a morte como um peso, se a morte é algo natural, né? Mais uma vez, pensar e sentir são coisas diferentes. Então, quando eu penso e isso faz sentido, não quer dizer que quando um parente meu morre, quando um bichinho meu morre, eu não sinta isso. Eu sinto. Eu apenas me domino, eu apenas suporto essa dor sem me destruir, né? É claro, a dor vem, mas o sofrimento, ele é opcional. Então a dor, ela sempre vai chegar, né? Como um tapa na nossa cara, como um murro na nossa alma, mas o sofrimento é você que escolhe levá-lo para frente. Tá? Então, pensando, né, em pessoas que, obviamente, não têm condições como uma depressão, né, condições que são condições que devem ser tratadas, pensando em pessoas que não têm essas condições, é preciso entender, né, que a gente precisa suportar a frustração da vida. Viver, né, é se frustrar. Por exemplo, tem pessoas que ficam extremamente chateadas com a velhice. A velhice, ela vai chegar. Ela chega para todas as pessoas, né, se elas não morrerem antes. Então, quando eu falo que as pessoas envelhecem, os seres envelhecem, é porque faz parte da vida, faz parte do que os estoicos falavam que era uma realidade divina, natural, que a gente não controlava. Então, essa ideia da gente tentar controlar o universo e evitar algumas coisas, não vamos evitar. Então, cuidado, né? O estoicismo é a filosofia da coragem, por quê? Porque ele tenta aceitar, e é muito difícil aceitar o que a gente não pode mudar, né? Mas o mais difícil, eles dizem que a nossa obrigação é mudar as coisas que estão ao nosso alcance. Então não é uma filosofia, né, que você vai dar de ombros e falar, ah, isso não é comigo, ah, não, isso eu não posso mudar. Não, o que você não pode mudar, por exemplo, velhice, morte, a opinião dos outros, né? Tem pessoas que não mudam a opinião sobre você, elas não vão mudar a opinião se elas não quiserem, não depende de você. Tem pessoas que, por mais que você tente, elas não vão gostar de você, elas vão te desdenhar. Isso é delas, não é seu. Não pega pra você o que é dos outros. Por isso é muito interessante a filosofia estoica, porque essas coisas que eu citei, morte, velhice, opinião dos outros, não estão ao seu alcance. Não sofra por elas, encare com naturalidade. Agora, o que está ao seu alcance deve ser mudado, deve ser feito, né? Então, muitas vezes, você pode ajudar alguém na rua. Você tem essa capacidade, você tem tempo, você tem dinheiro, mas você simplesmente passa por essa pessoa. Como que fica a sua consciência? Como que fica você com você? Você pode até tentar, né, num primeiro momento, se justificar, mas lá dentro você sabe que alguma coisa poderia ter sido feita e você não fez. Agora, tem momentos da vida que você não tem condições de fazer, não tem tempo para fazer, e isso te destrói ainda mais. Porque você tem vontade de ajudar alguém, mas você não tem dinheiro, você não tem disponibilidade, então é preciso muitas vezes engolir isso e tentar se resolver, sem se culpabilizar e sem se destruir. Isso acontece muito comigo quando eu vejo cachorrinho de rua, por exemplo, né? Então eu queria ter mais dinheiro, mais disponibilidade para ajudar quantos forem possíveis, mas às vezes eu olho e não estou no momento, não tem como, né? E dói-me. Dói em mim ter que virar, engolir seco, né? É uma emoção que vem, mas não há o que fazer. Né? A mesma coisa a morte de alguém, né? Então, alguns anos atrás, por exemplo, pegando o meu caso pessoal, eu perdi o meu pai biológico por suicídio. Foi muito difícil para mim, mas o que eu poderia fazer? Né? Eu posso ficar na cama, deitado todos os dias, me lamentando por algo que não estava ao meu alcance. Porque se tivesse, eu teria modificado. Se tivesse ao meu alcance completamente, eu teria evitado. Ou eu posso levantar minha cabeça, lutar mais um dia, dar minhas aulas e viver até o último suspiro com a minha intensidade, com a minha energia, com a minha vida, repetindo para mim o mantra estoico mais importante que existe. Quando nada pode ser feito, quando as coisas não estão ao seu alcance e você sentir essa dor insuportável, só tem uma coisa a fazer. Levanta a cabeça, respira fundo e fala para você mesmo: domina-te
e suporta. E faz isso todos os dias da sua vida. Levanta a cabeça, respira fundo, domina seus sentimentos destrutivos e suporta mais um dia, mais um dia, mais um dia, até o último dia da sua existência. Por isso, os estoicos, eles são chamados, né, de filósofos da coragem, justamente por isso, porque talvez o nosso pior inimigo, muitas vezes, seja quem habita dentro da gente. Seja os nossos sentimentos, as nossas culpas, seja, né, as coisas que a gente queria mudar e não tem como mudar. Então, tudo isso dentro da filosofia estoica é contemplado, né? Tem uma mulher que eu admiro muito, uma professora chamada Maya Angelou. A Maya Angelou, ela viajou o mundo, né? Falando de poesia, falando de filosofia, e ela conta quando ela perdeu a mãe dela, né? Num dos vídeos mais tocantes, ela fala da mãe dela. Ela fala que a mãe dela foi diagnosticada, né, com câncer terminal, já estava muito rápido, e os médicos falaram que a mãe dela tinha pouquíssimo tempo de vida, coisa de 3 semanas. E ela decidiu levar a mãe para viver com ela em casa, nos últimos dias de vida da mãe, porque o médico tinha dado meio que uma sentença de morte. E aí a mãe foi, né, quis ir com a filha e ficou mais um ano com a mãe, né, ela cuidando da mãe, até o momento que ela chegou para a mãe já estava, né, inconsciente, já estava ali quase no leito de morte. Ela chegou para a mãe e falou para a mãe: se você quiser ir embora, vai, eu entendo, eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Você se agarrou à vida tanto e você se agarra tanto que é difícil liberar. Eu sei que você não quer que a gente sofra, mas eu te liberto, eu deixo você ir, né? E ela conta que ela saiu de casa, recebeu um telefonema logo em seguida, que a mãe dela tinha acabado de falecer, e ela, obviamente, muito tocada, foi se despedir da mãe e falou para ela: eu te amo, mãe, eu sempre vou te amar, né? Pode ir embora tranquila, eu dou conta da minha vida. E quando ela está narrando isso, você vê emoção no olho dela. Você vê que ela está segurando na emoção. Gente, o estoicismo é isso, não é você ficar frio, né? A dor vem, você percebe a dor das pessoas, mas isso não as destrói, né? Isso faz com que elas levantem a cabeça mais um dia e continuem lutando todos os dias até o último dia. Então, quando a sua vida estiver muito difícil, os estoicos dizem, né, se controla, se domina, suporta mais um dia, mais um dia, mais um dia, até o último dia da sua existência, tentando buscar ao máximo a sua paz de espírito no meio do caos que é essa vida. E continuando nas filosofias helenísticas, uma escola também muito fundamental é o que a gente chama de ceticismo pirrônico. Muita gente fala para mim que sabe, né, o que a palavra cético significa, ligado à dúvida. Uma pessoa cética é uma pessoa que não aceita nada, né, pronto, nada de primeira mão. É uma pessoa que desenvolve, né, no ceticismo uma busca, mesmo uma dúvida substancial. Agora, o ceticismo pirrônico, ele tem esse nome porque, na verdade, o companheiro de Alexandre, Pirro de Elis, foi junto com Alexandre para o Oriente e conseguiu ter contato com os iogues tibetanos. E percebeu que para os iogues tibetanos aconteciam muitas coisas que acontecem com a gente no dia a dia, né, problemas, conflitos, mas eles mantinham a paz de espírito deles inabalável. E Pirro de Elis queria saber o porquê, né, como esses caras mantinham essa paz de espírito. Ele chegou à seguinte conclusão: esses monges que ele teve contato no Oriente, eles não se preocupavam em ter a última palavra, em ter a verdade, né, como fundamento. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente pensa que a gente é dono da razão, a gente acaba deixando de lado um monte de outras considerações fundamentais, e a gente sabe disso. O pior é que a nossa consciência, ela cobra esse preço, né? Então, muitas vezes, quando a gente está no meio de uma discussão e tem dois lados, esses dois lados têm razões equivalentes, só que opostas, né? Então, numa briga, né, onde os dois lados têm razão, só que razões diferentes, mas os dois têm razão. E muitas vezes você é obrigado a escolher um lado. Então, por exemplo, né, escolhe o lado numa briga, né? E aí vem a grande questão. Se você escolher um lado, você está desprezando o outro lado, toda a razão que esse outro lado tem, e muitas vezes criando uma inimizade que não deveria te pertencer. Então a minha pergunta é: se a sua paz de espírito ela é tão importante assim, para que escolher um lado se isso não vai te levar a lugar nenhum? Né? Até que ponto as pessoas, né, elas jogam pra gente as brigas delas e querem que a gente tome um lado, tome as dores, e a gente sabe dentro da gente que a outra pessoa também tinha razão, que a outra pessoa também tem seus motivos. E a gente joga isso na lata do lixo, né? Ah, porque eu sou mais amigo da outra pessoa. E quem é você para ser juiz
dessa briga? Quem é você para ser juiz de alguma coisa nessa vida? Né? E quem é você para julgar tanto e acabar perdendo a sua paz de espírito? Por isso, mantenha a sua paz de espírito. É claro, né, tem exemplos na vida, casos de violência, que aí não são razões equivalentes. Quando uma pessoa bate na outra, obviamente a gente fala que ela perdeu a razão. Né? Aí fica meio mais fácil da gente entender, né, que existem dois lados conflitantes, mas um deles, obviamente, foi violento, deve ser, né, aplicada a lei, enfim. Agora, quando é uma briga, né, uma discussão, ou até mesmo um jogo de ideias de dois autores, como Platão e Aristóteles, e você tem que escolher um lado, isso dói dentro de você, por quê? Porque você sabe dentro de você que escolher um lado significa jogar, né, algo extremamente importante na lata do lixo. Então, o que os filósofos dessa linhagem eles recomendam pra gente? No caso de duas razões opostas equivalentes, evite o julgamento. Eles chamam isso de suspensão do juízo. Não julgue, né? Não tente buscar a verdade dentro de razões opostas equivalentes, porque na verdade é muito relativo. Né? Se você olhar para Platão, Platão é muito genial, né? Platão tem sua genialidade, o mundo das ideias, a inspiração dele, o mito da caverna. Mas se você for olhar Aristóteles, Aristóteles estudou o mundo material. Aristóteles foi muito genial na concepção do movimento, né? A base que a gente questionou dele da física. Escolher um lado, a minha pergunta é, para quê? Né, para se prejudicar, para perder sua paz de espírito à toa. Então mantenha sua paz de espírito evitando o julgamento. É muito legal porque essa escola defende que é impossível conhecer a verdade absoluta. É impossível chegar na verdade absoluta. A verdade, em alguns casos, no máximo, ela é relativa. No máximo, existem razões diferentes. Né? Como no caso, por exemplo, da política. Então a política ela mexe com os ânimos. Quantas vezes você já escolheu uma posição política sabendo que alguma coisinha de uma outra linhagem oposta também faz um pouco de sentido? Quantas vezes você já se forçou dentro de você a comprar um pacote fechado de ideias sabendo que tudo é muito relativo, sabendo que é possível relativizar muitas coisas, o que não significa, obviamente, isenção, né? Os filósofos dessa linhagem não dizem seja isento, né, completamente, não. Em situações que a sua paz de espírito está em jogo, em situações que as razões elas não são diferenciadas, mas são opostas, né? Ambas razões são equivalentes, você não tem como saber qual delas é a melhor, né? Talvez não exista uma melhor, talvez exista a razão do seu melhor amigo, talvez exista a razão, né, da sua namorada, talvez exista, né, uma racionalidade ali que a gente tem que começar a compreender. Então eu falo para os alunos sempre, sabe? Não escolhe entre Platão e Aristóteles. Tem gente que assiste essas duas aulas e fala assim, eu sou o time Platão, eu sou o time Aristóteles, né? E posta na rede social, e aí tem essa coisa de disputa dos autores. Na verdade, estude Platão. Estude Aristóteles. Você não é Platão, você não é Aristóteles. Você não tem que escolher nenhum deles, você tem que saber os dois. Você tem que estudar os dois. Você tem que conhecer ambos os lados para tentar ter uma dimensão mais completa do que é a realidade. Então, se a verdade é algo muito pontual, talvez não seja verdade. Talvez você esteja apenas se enganando. E nesse processo, você esteja perdendo a sua paz de espírito. Porque dentro de você, você sabe que existem outras razões que você não anda considerando. E por isso, para evitar que isso aconteça, suspenda o juízo, suspenda o julgamento, não julgue, não entre na briga dos outros quando não existir uma razão clara. Entenda, né, que a moeda tem dois lados, e isso forma a moeda. É preciso entender que esses dois lados existem.